No coração de um mundo à beira do colapso, uma ordem ressoa com detalhes estranhamente específicos. Construir uma embarcação colossal, com medidas exatas, materiais selecionados e arquitetura compartimentada. A história está em Gênesis, mas o que pouca gente percebe é que, entre os versículos sobre juízo e salvação, há embutido um projeto técnico que atravessa os séculos e ainda hoje intriga estudiosos das ciências exatas. A Arca de Noé, muitas vezes reduzida à imagem infantil de um barco com animais em pares, surge, sob um olhar atento, como uma das estruturas mais impressionantes da antiguidade, não apenas pela simbologia espiritual, mas pelo nível de engenharia envolvido. Mas como explicar tamanha precisão técnica em um período anterior às grandes civilizações científicas? Como em pleno terceiro milênio antes de Cristo, alguém teria conhecimento suficiente para projetar uma embarcação tão eficiente quanto as que só seriam replicadas quase 4.000 anos depois. Se você gosta de explorar a Bíblia sob uma perspectiva histórica, científica e fora do óbvio, inscreva-se no canal. Aqui, cada texto antigo é tratado como um enigma a ser decifrado, com fatos, arqueologia e análise crítica, sempre buscando o que há por trás da narrativa. As tareas, dimensões da arca não são genéricas. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para a métrica moderna, temos cerca de 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Isso a torna comparável, em tamanho e proporção, a navios de carga contemporâneos, e, curiosamente, a sua forma alongada e retangular é muito mais próxima de uma barcaça de estabilidade do que de um navio com proa. Ou seja, ela não foi projetada para navegar, mas para flutuar com equilíbrio em águas turbulentas, o que faz total sentido dentro da proposta bíblica de resistir a um dilúvio global. Um dos estudos mais relevantes é o do Instituto Coreano de Pesquisa em Engenharia Naval e Oceânica, que testou modelos em escala da arca em simulações extremas. O resultado foi inequívoco. A proporção especificada representa um equilíbrio otimizado entre estabilidade, capacidade de carga e resistência ao impacto. Essa proporção, 1:6 de comprimento por largura, não surgiu novamente até o século XIX, e mesmo assim exigiu gerações de tentativa e erro. A arca não se comporta como uma alegoria. Ela responde a leis físicas, estruturais e hidrodinâmicas reais. E isso coloca a narrativa bíblica sob um novo foco. Não como fábula, mas como registro de uma tecnologia esquecida e extremamente avançada para sua época. A análise das proporções já seria suficiente para colocar a arca entre os projetos mais intrigantes da antiguidade. No entanto, o texto bíblico vai além das medidas. Ele cita um material específico, madeira de gopher. Embora o termo hebraico original não tenha correspondência direta em línguas modernas, muitos estudiosos associam essa madeira a espécies altamente resinosas, densas e resistentes, como o cipreste ou o cedro vermelho, ambas conhecidas por sua durabilidade e uso em construções que exigem resistência à umidade e ao tempo. Civilizações do Antigo Oriente Próximo, especialmente na Mesopotâmia e na região do Levante, já utilizavam madeiras semelhantes em templos, embarcações e até em sarcófagos lacrados, o que reforça a ideia de que havia, sim, conhecimento técnico envolvido na seleção do material. Mas a escolha da madeira não é o único elemento técnico presente. O texto também menciona o uso de betume, uma substância pegajosa e impermeabilizante de origem mineral, usada para selar a estrutura tanto por dentro quanto por fora. Este tipo de selamento era comum nas culturas suméria e acadiana, onde o betume era aplicado em tijolos para a construção de zigurates e canais de irrigação. Seu uso na arca revela familiaridade com práticas químicas rudimentares e um domínio funcional sobre materiais naturais, o que reforça ainda mais a ideia de que esse conhecimento não surgiu espontaneamente nas mãos de Noé, mas fazia parte de uma tradição tecnológica anterior, que talvez tenha se perdido com o colapso de sociedades antediluvianas.
Outro detalhe técnico mencionado no texto é a estrutura compartimentada da arca. A divisão interna, registrada em Gênesis capítulo 6, versículo 14, não aparece ali como uma curiosidade narrativa. Trata-se de uma solução arquitetônica com funções claras: permitir o isolamento de animais por tipo, distribuir melhor o peso da carga viva e evitar o colapso estrutural da embarcação sob pressão e movimento. Engenheiros navais modernos reconhecem que compartimentar grandes estruturas flutuantes é essencial para a estabilidade e controle, especialmente em embarcações de madeira. Não se trata apenas de um projeto funcional, mas de uma convergência de técnicas avançadas: seleção de material com propriedades específicas, aplicação de impermeabilizantes naturais e divisão estrutural estratégica. Esses elementos, descritos num texto milenar, não compõem uma fantasia ingênua. Eles apontam para um padrão, e padrões assim não surgem no vazio. Eles exigem observação, repetição, experimentação, em outras palavras, ciência. A presença dessas técnicas não pode ser dissociada do contexto cultural em que foram registradas. O mundo anterior ao dilúvio, descrito em termos de decadência moral, também parece ter abrigado um nível surpreendente de sofisticação tecnológica. Há estudiosos que defendem a ideia de que a humanidade pré-diluviana não era primitiva, mas portadora de conhecimentos que foram fragmentados ou esquecidos após grandes catástrofes naturais. Esse tipo de hipótese é reforçado por achados arqueológicos que indicam a existência de civilizações antigas, com domínio sobre metalurgia, astronomia e hidráulica, muito antes do que se acreditava ser possível. Se observarmos relatos mesopotâmicos contemporâneos ou anteriores à redação do texto bíblico, como a epopeia de Gilgamesh, encontramos paralelos impressionantes. Um deles é a construção de uma arca para sobreviver a uma inundação catastrófica, também selada com betume e construída em proporções deliberadas. No entanto, enquanto os relatos mesopotâmicos assumem formas mais simbólicas, o texto hebraico se destaca pelo grau de especificidade funcional. A arca bíblica não é um círculo flutuante ou uma metáfora líquida do caos. Ela é um objeto com lógica construtiva, coerente com o que engenheiros modernos validariam como plausível. Essa coerência reforça uma possibilidade muitas vezes ignorada: a de que Noé, mesmo sendo um personagem inserido em uma narrativa religiosa, teve acesso a conhecimento técnico real, seja por transmissão oral, por registros antigos ou mesmo por revelação, como crê o texto sagrado. Em qualquer dos casos, o resultado é um artefato que une fé e razão em um ponto de convergência raríssimo. Não é exagero afirmar que, se a arca fosse descoberta intacta hoje, seus elementos estruturais despertariam interesse não apenas de arqueólogos, mas também de engenheiros, arquitetos e cientistas dos materiais. Há também um detalhe frequentemente negligenciado: a logística envolvida em manter milhares de espécies vivas por semanas. Isso inclui ventilação, drenagem, armazenamento e acesso. Não há menção explícita a esses mecanismos no texto, mas a estrutura compartimentada e as proporções sugerem que tais necessidades foram levadas em conta. Um projeto dessa magnitude exigiria previsibilidade, o que novamente aponta para um nível de planejamento que ultrapassa a simples sobrevivência por instinto ou improviso. A narrativa, quando lida com atenção ao seu conteúdo técnico, passa a sugerir outra coisa: que o conhecimento aplicado na construção da arca não era um privilégio divino isolado, mas parte de um saber sistematizado que existiu, floresceu e talvez tenha desaparecido com as águas que varreram aquele mundo. Essa hipótese, de que a arca representa apenas o vestígio mais visível de um conhecimento tecnológico anterior ao dilúvio, levanta uma questão ainda mais profunda: o que mais foi perdido com a destruição daquele mundo? Quando se observa a narrativa sob essa ótica, ela deixa de ser apenas um alerta moral ou uma história de fé e assume contornos de uma ruptura civilizacional. A arca, nesse cenário,
Seria não só um meio de preservação biológica, mas também um elo entre duas eras da humanidade. Uma que conhecia, construía e calculava, e outra que precisaria reaprender tudo do zero. A tradição bíblica menciona que Noé viveu por séculos após o dilúvio. Se isso for lido dentro do contexto literário da época, pode significar mais do que longevidade literal. Pode simbolizar a transmissão prolongada de um saber que resistiu ao esquecimento. Seus descendentes se tornaram os fundadores das nações posteriores, o que levanta a possibilidade de que fragmentos desse conhecimento tenham sido repassados e, com o tempo, distorcidos, mitificados ou absorvidos por culturas emergentes. Há paralelos curiosos, por exemplo, entre as técnicas descritas na construção da arca e certos princípios usados em embarcações egípcias e fenícias séculos depois, como o uso de câmaras internas e vedação com resinas naturais. Hoje, ao redescobrir antigas práticas sustentáveis de construção, bioengenharia e aproveitamento de recursos naturais, muitos cientistas modernos se deparam com soluções ancestrais que, de alguma forma, anteciparam a ciência atual. Há uma tendência crescente de olhar para o passado com menos arrogância tecnológica e mais disposição para aprender com ele. Nesse sentido, a Arca de Noé pode ser vista como um símbolo de resiliência não apenas espiritual, mas também intelectual. Um projeto que sobreviveu à destruição, não apenas para salvar vidas, mas para preservar ideias. A pergunta que permanece é: por que um documento tão antigo carregaria esse nível de complexidade técnica? Seria uma coincidência, uma construção literária hiperelaborada, ou a herança codificada de uma civilização esquecida? A resposta pode nunca ser definitiva, mas a presença constante de elementos funcionais, alinhados com princípios modernos de engenharia, sugere que o texto bíblico contém mais do que metáforas. Ele pode ser a ponta de um iceberg histórico, um vestígio real de um passado mais sofisticado do que estamos preparados para admitir. A Arca de Noé, quando analisada com esse olhar, deixa de ser apenas uma embarcação salva-vidas e passa a ocupar o lugar de um artefato civilizacional, um documento de madeira selado com betume e memória, atravessando não só oceanos, mas milênios de esquecimento humano. Se você chegou até aqui, é porque valoriza conteúdo sério, bem pesquisado e que desafia as narrativas comuns. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e fortalecer esse projeto. E se você quer continuar nessa jornada de descobertas, fique atento. O próximo vídeo vai expandir ainda mais essas conexões.